Bom, eu sou Sônia Portes, a gente está em mais um dia de desafio e quando eu li aqui o script desse vídeo eu falei, nossa, que legal! Mas é importante que você saiba que todos os temas escolhidos para trabalhar nesses 21 dias de desafio, todos eles, inclusive eu tirei alguns, coloquei outros e falei, que legal! Poxa, isso aqui é muito legal, isso aqui eu preciso contar, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então todos foram escolhidos com muito carinho, com muita atenção, com a missão de levar aí um recado, de levar um exercício importante para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre um desafio enorme dos pais, das mães, dos adultos também, adulto com adulto, tá? Se der eu até conto um exemplo aqui para vocês. Tô tentando não passar muito do tempo. Lembrando que é importante você compartilhar essa informação com o máximo de pessoas possível. Vamos lá? Como é que tá a sua capacidade de dizer não pro teu filho, hein? Você tá conseguindo dizer não para ele? Vou te provocar. Às vezes as mães têm uma profunda dificuldade de dizer não. Quando elas dizem esse não, a criança tende a fazer birra. E aí os pais vêm me perguntar, Sônia, eu digo não, e ela fala, faz birra. Ou então a minha filha fala não para tudo. Não, 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 eu não vou fazer, eu não vou vestir, eu não vou comer, eu não vou dormir, eu não vou acordar. E a gente precisa olhar assim para a quantidade de nãos que a gente está usando com a criança. Olha que contraditório. E a gente precisa avaliar também se a gente está dizendo não da maneira correta para a criança e para o mundo, tá? Vamos lá. A primeira questão que eu vou pontuar aqui para você, importante você ter papel e caneta para você pensar nisso depois, é um exercício bem bacana, muito potente, em que eu tive a oportunidade de experimentar em um dos treinamentos que eu fiz. E o exercício pedia para que eu fechasse os olhos ali por um minuto, por um instante. Se você puder, faça isso aí onde você estiver. Feche os olhos aí por um instante, por alguns instantes. E você vai pensar num paninho xadrez. Paninho xadrez, paninho xadrez, paninho xadrez. Respira, abra seus olhos, feche seus olhos novamente. Depois, se você quiser, você pode fazer o exercício de novo com mais calma. E agora você não vai pensar no paninho xadrez. Não pense no paninho xadrez. Não pense no paninho xadrez. Não pense no paninho xadrez. Abra seus olhos. E aí, tu conseguiu não pensar no paninho xadrez? Porque geralmente eu faço esse exercício e as pessoas começam a sorrir enquanto eu digo não pense no paninho xadrez. E por que que isso acontece? Existe uma explicação neurológica, da programação neurolinguística, cognitiva, para explicar que dificilmente você não tenha pensado no paninho xadrez. Eu, particularmente, quando eu fiz esse exercício, aconteceram duas coisas bem interessantes. Quando disseram para eu pensar no paninho xadrez, eu pensei no paninho xadrez azul lá na casa da minha avó. Paninho xadrez. Ok. Quando disseram para não pensar no paninho xadrez, ele veio de várias cores. Ele vinha vermelho, ele vinha preto, ele veio azul, ele veio com muito mais potência, com muito mais variedade. E eu não sei como é que foi aí para você, coloca aí nos comentários para mim como é que foi isso para você. Mas é um exercício interessante para entender que o nosso cérebro resiste, não compreende o não. Ou que pensamento negativo atrai coisa negativa. E isso mudou completamente a minha vida. Eu reconfigurei todas as minhas frases depois que eu participei desse exercício, inclusive com meu filho. Não que ele não diga não, ele diz muitos nãos, inclusive. Mas, como é que eu digo não para minha criança? Começa a observar. A criança tá lá bonitinha, arrumadinha, prontinha para ir para a escola e você diz assim, não vai derramar o suco, hein? E o que acontece? A criança derrama. A criança tá correndo e você diz, fulano, não corre! E a criança continua correndo. Então é importante a gente olhar para a potência que o não traz para uma ordem que você tá passando para a criança. Então, não corra. O cérebro simplesmente anula o não e continua correndo. Faz essa observação do quanto a sociedade precisa reconfigurar essa questão neurolinguística. Por exemplo, no elevador. Em caso de incêndio, não use o elevador. Poxa, eu uso o que então? O ideal é que estivesse escrito ali. Use as escadas e não o elevador. Mas vamos lá. Vamos começar a mudar isso em casa e vamos começar a mudar isso com a criança.
O primeiro ponto é que nós temos uma legião de pais com uma grande dificuldade de dizer não para os filhos. E apesar de ter essa dificuldade, o não faz parte da educação, o não faz parte da vida e o não é uma forma de impor limites ao que as crianças estão fazendo. Então, a gente precisa encontrar formas de dizer o não para a criança, mas ele precisa ser dito. E a gente precisa falar um pouco de culpa, né? Da culpa materna, da culpa paterna presente na educação de hoje, principalmente porque a gente trabalha, porque a gente tem uma série de outras atividades e a gente se sente culpado sim por esse tempo de ausência ou pela falta de tempo de qualidade com as crianças, de não participar tanto da vida deles como nós gostaríamos. Tá, Sônia, mas como é que eu acerto isso? Então, primeiro ponto, você vai pegar papel e caneta e eu quero que você anote quantos nãos você disse para o teu filho ontem, por exemplo, ou quantos nãos você disse para o teu filho essa semana. Você está conseguindo dizer o não para o teu filho? Principalmente por essa ausência, por conta do trabalho. Ai, mãe, eu quero tal coisa. Tá tudo bem. Ah, eu quero fazer tal coisa. Sim, eu quero ir para casa do amigo. Sim. Eu posso ficar sem lavar a louça hoje? Pode. Então, por quê? Ai, tadinho, é só uma louça, é só uma casa do amigo. Ah, mas ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir? Ele fez com todas as obrigações que ele tinha que fazer? Você está conseguindo ter essa clareza do momento certo de dizer não e da forma de dizer não? Ou você está conseguindo dizer não? Ou você só está dizendo sim para o teu filho? Como é que tá isso aí? Tá, Sônia, então como é que a gente diz não para a criança? O ideal é que você ofereça a ela outras alternativas, outras possibilidades, principalmente com as crianças bem pequenininhas, essa fase de birra de 2, 3, 4 anos de idade, que o cérebro ainda está numa fase de desenvolvimento muito particular. Se a criança de repente quer comer um doce e a gente está indo almoçar, você vai dizer para ela, olha, vamos comer a batatinha, vamos comer o arroz? Você tira o foco da criança para uma outra situação. Sônia, mas como é que eu faço, por exemplo, com crianças maiores? Eu vou dizer, eu quero comer um doce. Você vai dizer para a criança, depois que você jantar, você come o doce. Eu estou dizendo não para a criança, sem usar a expressão não. Eu estou colocando limite naquilo que ela está tentando transgredir e tá tudo bem. Sônia, meu filho vive transgredindo regra. Eles vão tentar transgredir e isso faz parte do desenvolvimento saudável da criança. Seres humanos tentam transgredir regras o tempo todo. E você precisa estar alerta com esses comportamentos para eu estou conseguindo conduzir esses comportamentos da maneira mais adequada ou de uma maneira que de fato meu filho compreenda que agora não, de que antes das refeições a gente não vai comer doce, por exemplo. Então, como é que está essa tua capacidade de dizer não? Você está conseguindo dizer não para o teu filho? Há dificuldade de dizer não para o teu filho? Por quê? Por que é difícil você dizer não para o teu filho? Eu estou trazendo isso porque a média de filhos por família, atualmente por casal, é de 1,5 filho. Nós temos aí uma geração de filhos únicos, filhos exclusivos de uma família. E, consequentemente, os pais, diante a vários fatores, inclusive, a gente vai falar aqui mais para frente, da forma como eu fui educada, vai interferir nessa minha capacidade de dizer sim ou de dizer não. Eu estou usando critérios claros para autorizar ou desautorizar algumas coisas da minha criança? Ou eu estou no piloto automático só dizendo sim? Ou eu não quero desagradar o meu filho? Uma criança que nunca escutou não em casa vai escutar nãos da vida. Você está preparando o seu filho para escutar esses nãos? Como é que está essa tua capacidade crítica? Você vai avaliar quantos nãos você diz, vai anotar e vai anotar também as dificuldades que você tem para dizer não e pensar e faz uma reflexão sobre por que você tem tanta dificuldade em dizer não para o teu filho. Eu espero os comentários de vocês aqui, conta para mim como é que foi esse laboratório. Ai, Sônia, tem vergonha de escrever aqui no YouTube, um monte de gente vai ficar lendo.
Tudo bem, entra lá no Instagram, você tem meu e-mail, tem meu site, entra lá, escreve para mim no direct, me manda um e-mail, você fala comigo com facilidade. Conta para mim, isso mexeu com você de alguma forma? Eu espero você no próximo desafio. Até!